Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 11 de junho de 2025, quarta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 162. Eu sou como Deus me criou. Essa é a única lição que é repetida em todo o livro de exercícios. E ela é um dos passos gigantescos rumo à ascensão, rumo à iluminação, assim como Jesus os designou. Se você ainda não assistiu a minha aula ao vivo especial chamada Os Passos Gigantescos, então me mande um e-mail que eu vou liberar o acesso dessa aula para você. É uma aula inteira que só fala dos passos gigantescos, que são 7 lições, das 365, tá bom? Então, eu sou como Deus me criou. Você também é como Deus te criou. Seu vizinho também é como Deus te criou, o seu ex-marido e a sua mulher também são como Deus os criou. Muito bem. Esse único pensamento, mantido em mente com firmeza, salvaria o mundo. Nós o repetiremos de vez em quando, à medida que alcançarmos um outro estágio no aprendizado. Ele significará muito mais para ti à medida que avançares. Essas palavras são sagradas, pois são as palavras que Deus deu em resposta ao mundo que fizeste. Através delas, ele desaparece e, ao serem pronunciadas, todas as coisas que são vistas dentro das nuvens sombrias e ilusões nebulosas somem, pois elas vêm de Deus. Eis aqui o verbo pelo qual o Filho veio a ser a felicidade de seu Pai, o seu amor e a sua completeza. Aqui a criação é proclamada e honrada tal como é. Não há sonhos que essas palavras não dissipem, não há pensamentos de pecado e nenhuma ilusão que o sonho contenha que não se desvaneça diante do seu poder. São as trombetas do despertar que ressoam pelo mundo. Os mortos despertam em resposta ao seu chamado, e aqueles que vivem e ouvem esse som jamais olharão para a morte. Verdadeiramente santo é aquele que faz com que essas palavras sejam suas, despertando com elas em sua mente, lembrando-se delas ao longo do dia e trazendo-as consigo à noite quando vai dormir. Os seus sonhos são felizes e o seu descanso é seguro, a sua segurança certa e o seu corpo curado, porque adormece e acorda com a verdade sempre diante de si. Ele salvará o mundo, pois dá ao mundo o que recebe a cada vez que pratica as palavras da verdade. Hoje praticamos de modo simples, pois as palavras que usamos são poderosas e não necessitam de outros pensamentos além de si mesmas para mudar a mente daquele que as usa. Essa mente está tão integralmente mudada que ela é agora o tesouro no qual Deus deposita todas as suas dádivas e todo o seu amor para serem distribuídos a todo mundo, aumentados a serem dados, e assim se mantêm completos, porque o seu compartilhar é ilimitado. E assim aprendes a pensar com Deus. A visão de Cristo restaurou a tua vista, resgatando a tua mente. Nós te honramos hoje. É teu o direito à perfeita santidade que tu agora aceitas. Com essa aceitação, a salvação é trazida a todos. Pois quem poderia apreciar o pecado quando uma santidade como essa abençoou o mundo? Quem poderia se desesperar quando a alegria perfeita é tua, acessível a todos, como um remédio para a aflição e a miséria, para todo o sentimento de perda e o escape completo do pecado e da culpa? E quem não seria um irmão para contigo agora, tu que és seu Redentor e Salvador?
Quem poderia falhar em dar-te as boas-vindas no próprio coração, com um convite amoroso, ansiando por unir-se com alguém que é tão santo quanto ele mesmo. Tu és como Deus te criou. Essas palavras dissipam a noite, e a escuridão deixa de ser. A luz veio hoje para abençoar o mundo, pois reconheceste o Filho de Deus, e nesse reconhecimento está o mundo. Eu sou como Deus me criou. A verdade do meu ser é quem eu sou verdadeiramente. Eu sou como Deus me criou. Ok? E isso é um fato. E isso não pode ser modificado. O que é isso aqui? Esse ego, corpo, personalidade, apenas o avatar de jogo. Apenas o avatar de jogo. Eu continuo sendo o filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Essa é a minha realidade. Essa é a minha verdade. Tá bom? A minha verdade não. Essa é a verdade ao meu respeito. Essa é a verdade ao meu respeito. É quem eu sou. O ego não pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Ok? Esse é o significado da frase bíblica. O que Deus uniu, ninguém separa. Essa frase não é sobre um casamento realizado sob as bênçãos de um sacerdote. Ok? Não é sobre isso. Essa frase é simplesmente sobre Deus uniu o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então ninguém separa. Ninguém pode separar. Ninguém. Vocês entendem? Ninguém. Tem um livro, agora eu não estou me lembrando qual é, mas tem um livro do Dr. Kenneth Wapnick que ele se dedica por algumas páginas a explicar esse conceito. O que Deus uniu, ninguém separa. Então você continua sendo o Cristo em ti. Você continua sendo esse filho de Deus, como Deus te criou. E aí a lição começa, esse único pensamento mantido em mente com firmeza salvaria o mundo. E quando aquela pessoa que você abençoou ontem, dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus, quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita inocência em ti. Quando você olhar para esse Filho de Deus perfeito, que aparentemente chega na sua vida para tirar a sua paz, você pode olhar para ele e falar assim, você é como Deus te criou, porque é. E aí o que você estará fazendo? Você estará não se conectando com a forma do indivíduo, o ego, o corpo, personalidade. Você estará sim se conectando com o conteúdo do indivíduo, a essência, a centelha divina, o Cristo em ti. Se você assistiu a live de domingo, a live de domingo é exatamente sobre isso. A live de domingo é exatamente sobre isso, ok? Se você ainda não assistiu, assista. Porque o último parágrafo do texto que a gente estudou, dos ídolos, do capítulo 10, os ídolos da doença, que é acho que foi o nome do item é o fim da doença, tá? É o fim da doença. Ele fala exatamente sobre isso. Sobre as centelhas e os grandes raios, tá? Se eu tivesse com tempo até ia repetir aqui. Mas enfim, tá tudo explicado lá. Tá bom? Então você é como Deus te criou. Não, Jaque, você tá falando isso porque você não sabe. Eu sou um pecador. Não, não é. Você continua sendo como Deus te criou. Maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado. Tá bom? Lembre-se disso. Sempre. Você é o filho, filha de Deus. Você é perfeito, você é inteiro, você é completo. Aqui e agora, não no mês que vem, não na semana que vem, não quando você se formar, não quando você tiver aquele emprego, não quando você se casar,
não quando você tiver um filho, não quando você for promovido, não quando você for para a praia e tomar um bronzeado e acabar com essa cor de vela que eu basicamente estou olhando aqui na tela. Não, aqui e agora. Você é esse filho de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Tá bom? Nunca se esqueça disso. Você continua sendo como Deus te criou e nada nem ninguém pode mudar essa realidade. Texto de Melody Beat do livro A Linguagem da Liberdade, do dia 11 de junho. O título do texto é Andando para Frente. Por mais que gostássemos, não podemos trazer conosco todo mundo nessa jornada chamada recuperação. Recuperação de quê? O livro é sobre a recuperação dos relacionamentos codependentes, da forma codependente de a gente se relacionar com o próximo, tá? Mas nós precisamos transpor isso para a linguagem de um curso em milagres. Então são os relacionamentos especiais, tá? Então eu estou me recuperando do meu modo especial de me relacionar, tá? Não estamos sendo desleais, permitindo-nos andar para frente. Não temos de esperar que aqueles que a quem amamos decidam mudar também. Porque, infelizmente, gente, na maioria dos casos, as pessoas não querem mudar, tá? As pessoas não querem mudar. Vejam por que determinado tipo de religião que prega determinado tipo de crença é tão popular. E veja porque um curso em milagres não é popular de forma alguma se você pensar no número de pessoas que habitam este planeta azul maravilhoso chamado Gaia. Porque o curso é um curso sobre autorresponsabilidade. E infelizmente pouquíssimas pessoas querem aceitar a responsabilidade por si próprias. Às vezes precisamos permitirmos-nos crescer. Ah não, já li. Mas não precisamos sofrer com elas, né? Não, peraí, deixa eu ler de novo. Às vezes precisamos permitirmos-nos crescer, mesmo que as pessoas que amamos não estejam prontas para mudar. Podemos até precisar deixá-las para trás com seus problemas ou sofrimentos, porque não podemos fazer o trabalho de recuperação por elas, mas não precisamos sofrer com elas. Então, gente, é importante que nós nos lembremos que em todos os dias nós estamos fazendo escolhas. A nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Tá? Nós estamos escolhendo todos os dias o que nós queremos. Quem nós queremos ser. Quem nós queremos nos tornar. Ok? Já falei para vocês que a grande escolha é como é que eu gasto o meu tempo, a minha energia e o meu dinheiro. Não nos ajuda a ficarmos presos porque alguém que amamos está preso. A capacidade de ajudar alguém é muito maior quando nós nos separamos, trabalhamos em nós mesmos e deixamos de forçar o outro a mudar conosco. Eu vou ler de novo, para você entender. A capacidade de ajudar alguém é muito maior quando nós nos separamos, trabalhamos em nós mesmos e deixamos de forçar o outro. Tentar, né? Tentar forçar, porque a gente não consegue. A mudar conosco. Mudar a nós mesmos, permitindo-nos crescer enquanto os outros procuram os seus próprios caminhos. Esse é o maior impacto que podemos ter sobre as pessoas a quem amamos. Somos responsáveis por nós mesmos. As pessoas são responsáveis por si mesmas. Liberemos-nos delas e permitamos-nos crescer. A oração. Hoje afirmarei que é meu direito crescer e mudar, mesmo se alguém a quem eu amo não estiver crescendo e mudando junto comigo. E aí vocês vejam que coisa interessante, né? Eu tô num momento da minha vida, pessoalmente, em que eu tô muito nesse movimento aí. Deixar as pessoas viverem do jeito que melhor lhes aprouver, né? E aí ontem
aconteceu uma coisa extremamente curiosa. Eu estava no Instagram e recebi um postzinho com a seguinte ilustração. Era uma gaiola grande, e tinham 4 pessoas dentro. E essas pessoas eram de uma família, ou 3 pessoas, agora eu não me lembro. Eu não consigo mostrar aqui pra vocês, eu vou ver se eu consigo fazer um post no meu stories, tá? E aí, muito, muito bonitinho, até mandei pra várias pessoas, É isso mesmo, a família tá dentro e tem uma pessoinha saindo, tá? E aí, o que essa pessoinha, essa menininha que tá saindo, o que ela fez? Ela abriu as barras de ferro da gaiola, daquela cela, e ela saiu caminhando, sem olhar para trás. E aí o texto diz assim: há famílias que acreditam que a união é o sofrimento coletivo, onde os traumas, os medos e as frustrações devem ser compartilhadas. Ao romper com isso, com essa dinâmica, você vai ganhar adjetivos difíceis, mas depois você vai compreender que não apenas você terá aberto as portas para si mesmo, mas para todos os outros da família. E aí ela tá saindo e tem um... Ah não, foi coraçãozinho que eu botei. E aí o pai fala assim, tá? O pai, a mãe, a filha, e ela é uma das filhas, ela saiu. Aí o pai fala assim, que egoísta sua irmã, ela não pensa em ninguém. Mas ele tá do lado de dentro de uma cela, meu amigo do ferro velho, ele tá do lado de dentro de uma cela, na qual essa menina já foi lá e já esgarçou aquelas barras, já abriu o caminho. Então eles não saem porque não querem. E aí eu vou perguntar pra vocês, vocês estão vivendo isso na família de vocês? Provavelmente sim, especialmente aqueles de vocês que tiveram o prazer de fazerem a jornada de cura da criança interior comigo, no ano retrasado, porque ano passado foi a jornada de libertação, cura e ascensão, né? Então vocês estão aí, eu tenho certeza. E aí é muito louco, porque é como se você estivesse mostrando para as pessoas que há uma outra forma, que é essa forma que Jesus está nos ensinando, né? E as pessoas falam assim, cara, tu é muito louca, você tem problema, você é uma egoísta, você não cresce, você não faz nada de bom para ninguém, a sua vida é um fracasso. E aí, meus amigos, como é que a gente fica? Meus amores, minhas amoras, como eu costumo falar. Como é que a gente fica? A gente não tem outra saída, a gente está tentando mostrar para as pessoas o que a gente descobriu, mas tem um ditado que eu gosto muito. Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre, você tem que ir rezar no santo da casa do vizinho. Você tem que ir numa igreja lá em Santiago de Compostela, na Espanha, para você fazer a oração para o santo lá. Porque o São José lá da rua 1º de Março, ele não vai te atender não. O homem não contente de passar uma vez, ele está voltando. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do texto de hoje. Tá? Deixa ele passar aí. Deixa ele passar. Vocês gostam de ouvir, né? Antigamente eu pausava. E alguém me disse que gostava de ouvir. Eu não pauso mais, tá? Então é isso. Chega um momento que a gente tem que simplesmente seguir em frente. E pelo menos ver no que vai dar aquele caminho novo. Tá, eu vou fazer diferente. O meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus bisavós, os meus irmãos mais velhos fizeram desse jeito. Eu vou fazer diferente. E vocês podem ter certeza que o desbravador, ele normalmente, ele não é nunca o primeiro filho. Porque o primeiro filho é aquele cara que vem manter o status quo familiar. Então, ou ele é o segundo, o terceiro, ele é o caçula, eu sou caçula, né? Eu só tenho uma irmã mais velha. Então, assim, é tão claro na minha família, né?
Aliás, em outras famílias que eu conheço, assim, essa dinâmica é tão clara, que o caçula é sempre o desbravador, o caçula é sempre aquele cara que fala assim, vou fazer de um outro jeito, né? É sempre o rebelde, né? Muito bem. Então, olha só, é muito importante que nós percebamos que a gente pode ajudar as pessoas. Vamos dizer que as pessoas vão ficar para trás. Você pode ajudá-las de duas formas. Ainda bem que eu me lembrei de falar isso. A primeira é sempre orando. É sempre colocando as pessoas nas tuas orações. Sempre. E a segunda forma é fazendo. A minha professora de um curso em milagres, ela falava uma coisa muito bacana e que é exatamente sobre isso aqui, né? Ela falava assim, quando você abraça a vida, quando você vive a felicidade, você está ensinando aos seus filhos que eles podem fazer o mesmo. Então você está autorizando os seus filhos a serem felizes. Se você ficar rico, você está autorizando os seus filhos a ficarem ricos. Se você é feliz no amor, mesmo depois de 5 tentativas e erros, você está autorizando os seus filhos a serem felizes no amor. Se você se cura de um problema de saúde, você está autorizando os seus filhos a se curarem daquele mesmo problema de saúde, que talvez no futuro eles venham a ter. E por aí vai. Ontem eu fui no meu trabalho voluntário, né, à noite, no Theta Healing, e aí a pessoa que eu atendia, a queixa dela é que ela tinha começado um relacionamento há 2 meses atrás e ela estava sofrendo com os ciúmes e estava achando que já não estava sendo legal com o rapaz com quem ela começou a namorar e ela estava sofrendo, ela não quer mais ter ciúmes, né? Então a gente chegou em que ponto? Vocês agora já podem adivinhar, né? Papai traía a mamãe. Então onde é que a gente foi? Perdoar esse pai que traía a mãe e que não era o marido dela. Mas esse pai tá lá, gravado na mente dela. E outra coisa, gente, essa mãe tinha dinâmicas que levavam ela a precisar de um aprendizado por meio da traição. Talvez essa filha nem tenha, talvez ela só esteja repetindo um padrão da mãe de forma inconsciente. Talvez as lições dessa filha sejam de outra natureza, mas ela tá ali repetindo por lealdade familiar. O Bert Hellinger, criador da constelação familiar, ele fala isso, a gente está na lealdade familiar. Então eu falei para ela, que tal você separar a sua relação da relação dos seus pais? Não é porque a sua mãe foi traída pelo seu pai, não é porque o seu pai traía a sua mãe que seu namorado vai te trair. Se você curar isso, óbvio, você precisa curar isso dentro de você. Porque a gente sabe também o que verdadeiramente estava acontecendo nesse casamento para essa mulher ser traída. A gente não sabe. Quando ela olha para a dor da mãe e, como se diz na constelação, ela toma as dores da mãe, ela não pode viver no momento presente. Ela não pode ter um relacionamento amoroso limpo. O relacionamento dela vai ser uma cópia do relacionamento da mãe dela com o pai dela. E ela falou que ela sofria muito, porque ela via o pai traindo a mãe e via o sofrimento da mãe pela traição. Então ela tá presa aí, quer dizer, estava, né? Ontem a gente fez uma sessão de Theta Healing com ela e vamos ver semana que vem, quando ela chegar lá, o que ela vai contar, né? Semana que vem provavelmente eu vou poder ir também, né? Então é isso. Vocês estão entendendo? Estão entendendo qual é a parada? Às vezes, eu preciso olhar para esse sofrimento e falar que termine em mim. A gente fez isso lá na jornada de cura da criança interior, que termine em mim. Que esse padrão termine em mim. É possível. É seguro. É permitido, como a gente diz no Theta Healing. É seguro, é permitido e é possível você agora ter um relacionamento diferente do relacionamento dos seus pais. Sabe por quê? Porque você está se esforçando para se tornar um ser humano diferente dos seus pais. Você está se esforçando para
como é que se diz? Não repetir os mesmos erros. Tá bom? Vamos ao livro de Meredith Bennington, Milagres no Trabalho, transformando a orientação interior em influência exterior. Tô nas perguntas e respostas, tá? Vou ler a última pergunta. Estamos com 90% do livro lido. Eu leio o jornal todas as manhãs e eu acho que isso tende a trazer o estresse do mundo para o meu trabalho. Como eu posso permanecer informado, sem permitir que as notícias afetem o meu dia inteiro? Olha que pergunta legal. Se você prestar atenção às notícias dos jornais e você souber de algo horrível que tenha acontecido, será muito fácil subconscientemente internalizar o medo e levá-lo com você para o seu trabalho todos os dias. Isso dito, de acordo com o curso em Milagres, a ideia não é ignorar o que está acontecendo no mundo ou se afastar do sofrimento das outras pessoas. Em vez disso, a ideia é elevar a conversa interna que você tem com você mesmo a respeito disso. Por exemplo, se você vir uma história que deixa você mal, né, que te entristece, em vez de ser puxado por essa negatividade, note o que está acontecendo e volte-se para o seu eu superior, para o Espírito Santo, dizendo, por exemplo, por favor, meu Divino Espírito Santo, me ajude a ver isso de forma diferente. Espírito Santo aí sou eu que estou incluindo, tá? Como antes já foi dito, quanto mais você praticar a mudança na sua perspectiva dessa forma, mais você vai deixa eu ver aqui o que ela está querendo dizer com isso. Mais você vai tirar essa ansiedade, né, de um lugar no qual ela não está sendo reconhecida. Em vez disso aparecer na sua vida, sob todas as formas de autossabotagem, e isso vai acontecer de qualquer forma, né? Mas você vai puxar essa ansiedade de um lugar que não está reconhecido e vai trazê-la de volta à sua consciência, a um lugar consciente, no qual ela poderá ser gentilmente descartada. É o que a gente faz aqui com a prática das lições, né? Eu sou como Deus me criou, você também. Também é importante se lembrar que, apesar do que está acontecendo do lado de fora, nos outros países, fora do país, na sua cidade ou até mesmo no seu departamento, como diz o ditado, a vingança, olha que legal isso, hein? A vingança é uma forma preguiçosa de luto. A vingança é uma forma preguiçosa de luto. Vou repetir. A vingança é uma forma preguiçosa de luto. Em outras palavras, a raiva, sob todas as suas formas, é uma indulgência. Até a piedade é uma indulgência. Se deixadas não verificadas, ambas se tornam razões para você se sentir impotente e rapidamente se metamorfoseiam em desculpas para você permanecer estagnado. Sim, coisas ruins acontecem e é apropriado lamentar, se zangar e se sentir do jeito que você se sente. A questão não está com a emoção em si mesma, a questão está em você, como é que eu vou dizer isso? Em você ser indulgente, né, com isso.
Porque essa indulgência vai criar um bloqueio que impedirá você de se mover para frente. Isso se aplica também à sua carreira. Isso se aplica à sua carreira da mesma forma que se aplica à leitura do Jornal da Manhã. A propósito, por causa do mesmo princípio, que é verdade em qualquer um dos casos. Se você vê os problemas, então como você poderia estar disponível para ver a solução? É impossível ver dois mundos. Ou eu estou olhando para o problema, ou estou buscando dentro de mim a criação de uma solução positiva, a melhor que eu puder ter naquele momento. Como tal, é aqui que isso se reduz. É nisso que isso se reduz. Leia o jornal e então vá para o trabalho e se posicione em favor da alternativa. O que é a alternativa? Eu vi lá que a pessoa teve um tiroteio e morreu um monte de gente. Então eu li, né? Eu já não leio mais. Eu resolvi o meu problema assim, né? Mas claro que eu me informo em alguma medida, né? Eu vejo à noite um noticiário de um comentarista político que eu aprecio muito, eu vejo algumas notícias no Instagram. Mas assim, então eu vi aquilo tudo. O que eu faço? Eu vou me posicionar em favor do amor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou sair para viver o meu dia e buscar ser o amor na forma. Buscando ser o amor na forma, tá bom? Faça brilhar a sua própria luz e, por meio do seu exemplo, à medida em que uma pessoa muda, sai da raiva e vai para a ação, então as portas se abrem para que os outros façam o mesmo, né? Se você puder, né? Se você... peraí. Se você puder fazer isso, né? Corretamente, aprender isso corretamente, esse tipo de amor pode transformar o mundo da mesma forma que pode transformar o seu ambiente de negócios, o seu negócio. Mas primeiro você precisa despertar este amor dentro de si mesmo, tá? Então você vai precisar despertar. E a gente desperta esse amor, gente, dentro de nós mesmos a partir da nossa conexão com Deus. Então, muito do trabalho de Um Curso em Milagres, muito, que tem tudo a ver com essa ideia, né, de a gente se libertar dessa forma codependente de viver a vida, nós nos desconectarmos das pessoas e nos reconectarmos com Deus. Por quê? Porque efetivamente nós vivemos relacionamentos nos quais nós entendemos que as outras pessoas nos devem algo, né? Então nós ficamos o tempo inteiro cobrando coisas dos outros, que na verdade nós deveríamos estar fazendo por nós mesmos e tendo a possibilidade, a capacidade de fazermos por nós mesmos a partir da nossa conexão com Deus, tá? Então, à medida em que eu vou me desconectando dessa forma negativa, de me conectar com as outras pessoas e de cometer com as outras pessoas, entre aspas, o pecado da idolatria, porque eu fico achando que elas me devem algo, que elas têm que fazer alguma coisa pra mim. Então, eu tô me reconectando com Deus pra fazer isso. Então, eu tô trazendo uma profunda cura pra minha vida e pros meus relacionamentos. Eu tô me tornando uma pessoa mais leve. Eu tô me tornando uma pessoa menos chata. Eu tô me ocupando das minhas coisas. Eu tô crescendo psicológica e emocionalmente. Eu estou amadurecendo psicológica e emocionalmente, ok? E isso é absolutamente importante, tá? Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui a respeito desse livro
ela termina o livro com algumas perguntas sobre o que é um curso em milagres, tá? Eu acho que eu não vou ler essa sessão com vocês, porque eu já fiz vários vídeos sobre o que é um curso em milagres, né? Já tem todos esses vídeos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês depois talvez eu leia algumas perguntas que ela faz aqui, né? Alguns comentários que ela faz. Vamos ver, eu vou dar uma olhada nisso à noite e ver se isso vai nos acrescentar. Lembrando que a gente praticamente terminou de ler o livro, a parte de trabalho ela já terminou. E nós estamos apenas aqui nos 2 anexos. O primeiro anexo sobre as perguntas e respostas sobre o trabalho e aqui sobre o curso em si mesmo, né? O que eu quero dizer para vocês é que é uma coisa que eu já tô com vontade de dizer para vocês já há alguns dias, né? A minha maneira de ver o curso, como vocês já devem ter percebido, não é muito comum, né? Tem muitos professores do curso aqui no Brasil que preferem tratá-lo sem abordar a figura de Jesus, né? E eu não. A minha forma de ver o curso é totalmente com o carimbo de Jesus em cada página. Sabe quando você vai assinar um documento que tem que levar para o cartório, você tem que rubricar todas as páginas? Basicamente é assim que eu vejo o curso, né? E acho que isso não vai de encontro às as pessoas que me seguem que não são cristãs, né? Porque para mim Jesus foi um mestre que ascensionou, né? E há outros mestres, inclusive mestres com os quais ele trabalhou e ele trabalha hoje lá na quinta dimensão onde ele se encontra, né? Ele tem lá a galera dele com quem ele trabalha, né? Então, mas eu quero dizer para vocês que para mim, a minha forma de ver o curso é muito cristã. A minha abordagem com o curso é muito por meio de orações, de conversar com Deus, de entender que Deus está comigo, que Deus vai cuidar de mim, que Deus vai resolver meus problemas, que eu posso segurar nas mãos de Jesus e pedir ajuda a Ele, né? E eu entendo que outras pessoas não vejam, muitas outras pessoas não vejam o curso dessa forma. E até, em muitos casos, evitem falar o nome de Jesus, né? A minha própria professora, era essa a forma dela ensinar o curso, né? Ela falava do Espírito Santo, mas não falava da pessoa Jesus. E existem pessoas que acreditam que ele não teria se identificado. A minha professora era uma dessas pessoas, não sei se ela mudou de ideia, tem tempo que não a vejo. Mas eu não vejo dessa forma, né? E para mim, assim, ao ler as linhas do curso, na minha opinião, ele tá se identificando o tempo todo. Ele tá dizendo que é ele, né? Ele só não faz isso de forma direta, mas indiretamente ele se identifica, assim, em milhares de passagens, né? Se vocês estão estudando o livro-texto comigo nas aulas domingo à noite, então vocês sabem exatamente do que eu estou falando, né? E basicamente é isso que eu queria dizer para vocês, tá bom? Lembrem-se da lição de hoje. Peraí, deixa eu voltar à lição de hoje. Eu sou como Deus me criou. Você é como Deus te criou. Jamais se esqueça disso. Esse é o pensamento que pode salvar o mundo, tá? Não tem subtítulo. Esse único pensamento mantido em mente com firmeza salvaria o mundo. Essas palavras são sagradas, pois são as palavras que Deus deu em resposta ao mundo que nós fizemos. Então a gente criou esse holograma maluco e Deus respondeu: meu filho, você é como Deus te criou. Então brinque aí na sua caixinha de areia o tanto que você quiser, mas nunca se esqueça disso. Você foi e você continuará sendo pela eternidade como eu te criei, tá?
essa é uma mensagem muito importante. Esse é um dia muito importante na nossa jornada, né? Muito importante. Essa lição, ela é para ser tatuada no coração, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.